O que é o Uruguai quando eu dizia que o Uruguai não existia desde 50? É isso. O Uruguai não pode competir hoje com Cabo Verde nem com a Arábia, Patrícios. O Uruguai vive das histórias dos bisabuelos e quando eu hablo isso, eu passo por malo, eu passo por hate dos uruguaios, mas eu hablo uma realidade, Patrícios. O Uruguai tem que presumir moedas da era do Hércules, da era que Jesus Cristo estava nas tribunas, para poder tentar pelear com Brasil e Argentina, que já traspassaram eles na história há muito tempo, hermano. Há muito tempo. Brasil passou a Uruguai quando meu abuelo era Virgo. Minha abuela era Virgo. Brasil já havia passado em mundiais, em Copas do Mundo Uruguai. Argentina depois veio em 78 e passou o Uruguai também. 2022 superou em números de títulos mundiais. E já está, madurar é aceitar que o Uruguai deixou de existir, como diz Menotti, desde que implementaram a tarjeta roja, a tarjeta amarilla e principalmente desde a chegada do VAR, o Uruguai hoje não existe mais a nível clubes e a nível selecionado. O Uruguai é um selecionado que tem história, mas é um selecionado arquipélago, é um selecionado que vai viver da história da Wikipédia por muitos anos, porque não tem um projeto para ganhar uma Copa do Mundo. A única coisa que salvou o Uruguai, que quase lograram chegar na final de Mundial depois de tanto, foi em 2010, onde para mim, aí sim tinha um equipo, onde tinha Forlan, tinha Cavani, tinha Suárez, mas você pensa que o Uruguai pode chegar hoje sem ter uma plantilla como teve em 2010 lejos? Não, Patrícios. Infelizmente, o Uruguai não existe. O Uruguai não compete. O Uruguai não pode com Cabo Verde. O Uruguai não pode com a Arábia. A pergunta é, vai poder com Espanha? Vai poder com Espanha? Porque verdadeiramente foi uma vergonha para o Uruguai empatar com Cabo Verde e com a Arábia Saudita. E que cada vez mais o Uruguai vai quedando borrado na história do futebol, porque hoje eu vejo na França que chegou em mais finais, chegou em 4 finais, ganhou 2. Eu vejo uma Itália que já passou o Uruguai, uma Alemanha que está por muito adelante do Uruguai, e que, na verdade, o Uruguai está quedando no tempo e cada vez mais está sendo borrado do mapa, porque não se hace ver e não logra, às vezes, respeitar sua história, construída muitas épocas atrás, e que sim, que eu admiro. Eu creio que há que respeitar a história, mas também há que dizer que o Uruguai, hoje, nos dias de hoje, não existe, hermanos. O Uruguai não ganhou um mundial a color, Patrícios. Isso é, para mim, uma vergonha para um primeiro campeão mundial, como eles consideram tanto, e que, verdadeiramente, Patrícios, não vai mais existir Uruguai. Hoje, o Uruguai está mais arriscado a perder a terceira potência de Sudamérica. Quem joga melhor hoje que o Uruguai é Colômbia. O Uruguai está morto. Querem chamar Brasil de morto, mas o Uruguai está morto. Muito mais tempo. Brasil há 24 anos sim que não ganha um mundial, mas o Brasil chegou a 6 finais. Se contamos a 7ª final, que não foi uma final de 50, era um estilo diferente do mundial, era por pontos percorridos, mas se contamos a final do tal Maracanazo, Brasil chegou em 7 finais e ganhou 5. Uruguai chegou a 2 finais. Nada mais. Há 80 anos que o Uruguai não pode pisar na final de mundial, Patrícios. Há 80 anos que o Uruguai não pode pisar na final de mundial. E há 80 anos que o Uruguai vive das histórias de los bisabuelos. E há 80 anos que o Uruguai se compara com Brasil e Argentina. E há 80 anos que o Uruguai vive de Copa América. E há 80 anos que o Uruguai vive de Mundialito. E há 80 anos que o Uruguai, 100 anos que o Uruguai vive das 2 moedas de Hércules. Épocas que realmente, Patrícios, Olimpíadas jogada por trabalhadores, não eram jogadores profissionais. Olimpíadas jogada
por um fotógrafo, jogada por um albañil, jogada por um advogado, jogada por, não sei, que digo para vós? Olimpíadas jogada por trabalhadores, por militares e não por jogadores profissionais. É uma dura realidade, Parece que estou pegando no Uruguai, sim, estou pegando pero estou falando na realidade, Patrícios. E que para mim não tem nada de novidade o Uruguai não avançar nessa fase de grupos acá. Não tem nada de novidade, porque eu já venho comentando há muito, quem me acompanha, eu já venho comentando que o Uruguai poderia clavar o doblete em fase de grupos. Pero me chamam de louco, dizem que eu sou um brasileiro dolido, dizem que tenho envidia da história do Uruguai. É que de verdade não tenho motivos para ter envidia da história do Uruguai quando eu tenho acá 5 estrelas, 5 Copas do Mundo, que posso ir a mi museu e ver as 5 aí posicionadas. Não tenho por que envidiar, pero também tenho por que falar para vocês e pôr no lugar aos uruguaios que se crê mais do que não são, porque verdadeiramente esses uruguaios, com falta de humildade, que se crê mais que não são, tem que pôr em lugar. Eu, na verdade, não estou contra um povo uruguaio, mas estou contra alguns streamers que passaram 4 anos, 5, 6 anos vendendo Uruguai como algo grande, hoje, mais até que ponendo por adelante de Argentina, se ponendo por adelante de Brasil e Argentina e de todos, querendo vender algo que não é. Como a mentira que vende os 4 mundial. Sabe que tanta mentira eles tentam vender com 4 mundial que chega na hora que esses 4 mundial de tanta mentira que vendem, a mentira se torna verdade. Sabe que o Uruguai, no mundial passado, antes da Argentina ganhar, esses 4 mundial não era questionado. Hoje, depois que passou, que a Argentina ganhou, quedaram 4 anos argumentando dos 4 mundiais, vendendo uma mentira que se tornou verdade, e hoje querem vender que tem um mundial mais, que agora tem 5 mundiais, Patrícios. Querem vender agora que tem 5 mundiais, porque sabe que a mentira que venderam dos 4 mundiais se tornou verdade, e agora querem tornar verdade o mundialito como Copa do Mundo, um torneio de verano, Patrícios. Ou seja, que o Uruguai, até 2035, vai ter como 7 mundiais, solamente mirando nos papiros os torneios de verano que jogaram com o selecionado europeu e de Sudamérica. Assim que, Patrícios, o Uruguai hoje não ganha na cancha. O Uruguai trata de se acercar a Brasil e Argentina mirando los papiros. Mirando los papiros, Patrícios. Agora querem vender que tem 5 mundial. Antes era 4. Há 10, 20 anos atrás era 2. De lo nada foi a 4 e agora querem 5, hermanos. Sem jogar futebol. Sem ganhar de 1930 adelante, que é a Copa do Mundo. É que de verdade para mim já é um meme, já é um colmo, hermano. Já é um colmo, porque te cerram os olhos e te sumam na estrela, hermano. Assim que querem tornar uma mentira verdade, e esses são os uruguaios, tramposos, mentirosos, vendedores de humo, zero humildade. Eu não digo todos, tá? Eu estou dizendo dos streamers, porque, quero deixar claro que não tenho nada contra o povo uruguaio. Tenho amigos uruguaios. Para alguns streamers, esse vídeo vai para eles bajar de lo pônei, cerrar o orto, e entender que o Uruguai não existe desde quando eles não existiam no mundo. Desde quando eles todavia nem estavam no huevo de seu padre. Nem o padre deles estava no huevo de seu abuelo. O Uruguai não existe desde aí. Desde aí. E há que ter humildade de criticar o selecionado uruguai e dizer, che, chegou a hora de nós outros ganhar algo a color, então vamos fazer um projeto, começando pelos clubes, depois começamos pelo selecionado, volvemos a ganhar Libertadores, volvemos a ganhar Mundial, pero desde que tem um projeto. Pero isso não tem, porque o Uruguai vive das copas amadoras. Desde que o futebol se profissionalizou, o Uruguai não pode mais ganhar a Copa do Mundo.
E é isso, tem bons jogadores? Tem. Não nego que o Uruguai tem uma gama de jogadores buenos e que é inegável isso, sim. Eu digo que o Uruguai tem muito bons jogadores, mas não o suficiente, não mais que Argentina, não mais que Brasil, a nível técnico. Sempre foram jogadores valentes, sempre foram jogadores peleadores, sempre foram jogadores muito buenos, mas não de genialidade como tem Brasil e Argentina. Não de genialidade, hermano. Gênios é só Brasil e Argentina que são, eu digo, hermanos separados de um padre diferente, porque é da mesma madre. E por isso temos essa rivalidade tão pareja entre Brasil e Argentina, e por isso que há esse talento que desborda. E é isso que eu quero dizer e que tem que entender, isso não é ser mamadeira de argentino, isso é saber de futebol, é saber onde está parado e não querer ser mais do que não é. E não querer ser mais do que não é. É saber onde está parado, é saber ser humilde e dizer, che, não estamos bem há muito e temos que volver a ganhar algo para volver a ter respeito. Então, esse é o vídeo, uma vergonha. De verdade, me encantaria que o Uruguai tivesse ganhado hoje para poder enfrentar a Argentina, para ter um cruze com a Argentina, mas verdadeiramente, se depender do Uruguai, como dependeu o Brasil em 2022, que esperamos nos oitavos e eles caíram para o equipe do BTS, Coreia, e agora, praticamente, Patrícios, estão sentenciando mais uma vez seu doblete em início de fase de grupos e deixando a Argentina esperando os 16 avos. A Argentina está esperando, querem tanto jogar com a Argentina porque eu vejo nas caixas os uruguaios, queremos Argentina, pero se olvidam de jogar a fase de grupos. Se olvidam de jogar a fase de grupos, papi. Querem tanto a Argentina que se olvidam de jogar a fase de grupos. Dá-me Argentina porque nós somos padres de Argentina, está tudo certo. Eu não sou argentino, pero estou falando algo que os uruguaios têm que cerrar o horto e jogar futebol antes de querer a Argentina, porque realmente o Mundial de hoje não é o Mundial de 30 e nem de 50. Hoje o Mundial tem muito mais equipos que esses Mundiais que o Uruguai ganhou. Essa é a verdade. E hoje há muito mais competência de vários continentes. Isso é para mostrar que o Uruguai não tem experiência com o futebol moderno, não tem experiência com o novo formato de Mundial. Não tem experiência. Le falta humildade. Muita humildade. Entendes? Então, a responsabilidade do Uruguai não cruzar-se com a Argentina é de próprios uruguaios, por cantarem que já estavam nos 16 avos para enfrentar a Argentina. Por até cantarem que iam terminar em primeiro posto por adelante de Espanha, alguns. Então, há que bajar o ombro, hermanos de Uruguai. Há que centrar a cabeça e entender que o Uruguai necessita um projeto, necessita bajar o ombro, olvidar esses títulos de pré-história e começar a pensar no presente e no futuro para poder um dia fazer de novo a nação que tanto habla de 3 milhões de pessoas feliz, porque não podemos considerar um país do futebol quando esse país deixa de ganhar, deixa de chegar à glória e que cada vez vai quedando mais borrado na história. História não se borra? Não. Pero cada ano que passa vai quedando mais lejos essa história de Uruguai e cada ano que passa, cada vez mais o Uruguai vai sendo meme. Como também vai ser com o Brasil. O cobro aí de Brasil. Nós outros cobramos, sim, estamos 24 anos sem ganhar um Mundial, pero no largo da história, todavia somos os máximos ganadores. Todavia somos os que mais ganhamos finales e todavia somos os que mais temos recordes na competência chamada Copa do Mundo 1930 adelante. Somos os que mais estamos gol, estamos empatando aí com a Alemanha em gols, porque realmente é muito competitivo. Somos os que mais temos número de vitórias. Somos os que mais somamos pontos, somos os que mais participamos. Então, Brasil tem uma história totalmente diferente do Uruguai. Não nos comparem com o Uruguai, porque nossa história é totalmente diferente. Nossa história não tem só em negro e branco, mas tem a color também. E essa é a diferença de Brasil e Uruguai. Não nos compare por estar ganhando título tanto tempo, porque realmente não é a mesma história. Bueno, assim que bueno, Patrícios. Se te gostou do vídeo, deixa o le gusta. Se não te gostou, deixe também. O Uruguai decepcionou hoje.
Ayer, Equador decepcionou com Curaçao e realmente também é para analisar que nós outros do continente sul-americano temos que capar em piso. Estamos muito creídos e verdadeiramente passo a passo, Patrícios. Passo a passo, porque realmente sinto que muitos países da Sudamérica estão pensando que Mundial é eliminatórias, estão pensando que Mundial é Copa América. Então, temos com mais pata em piso e tentar tanto Brasil, Paraguai, Argentina, Colômbia, Uruguai tem a última bala com Espanha, tem a última bala aí também, que é difícil, Equador com a Alemanha, e com pata em piso e saber o seu limite. E saber o seu limite. Assim, que se te gostou do vídeo, deixa o like, se não te gostou, deixa também, apoie o canal do Alan Brazuca e vamos caraco.